Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 Graus. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade em consumir o nosso material daqui para frente como um material que já está aí no nosso repertório. E você que já nos acompanha, que já consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio. Sendo assim, ajude-nos a levar essa mensagem para o mais longe possível. E eu estou muito feliz porque eu quero dar uma notícia para vocês. A partir de agora, nós estamos trazendo uma nova dinâmica para o nosso canal. Além das entrevistas que já foram feitas, continuarão sendo feitas, nós traremos também uma nova roupagem para o canal, que seriam as temáticas. Eu estou convidando as pessoas que já participaram aqui do canal para voltarem e trazer um tema livre do gosto e da escolha dele. Porém, fazendo um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Sendo assim, nas temáticas, a visão do canal continua como foi nas entrevistas. Nós não estamos aqui para medir quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Sendo assim, evitamos de colocar um julgamento aqui. As pessoas vão estar livres para falar. Então, caso você não concorde com o que a pessoa falou, não tem necessidade de ir lá nos comentários e deixar discussões desnecessárias. E sim, venha aqui e compartilhe conosco aquilo que você entende sobre aquele assunto. Então, recado dado, e agora eu quero deixar uma breve reflexão para que você assista antes do vídeo e que Deus abençoe você ricamente com o conteúdo deste canal. Estou hoje aqui novamente com o pastor Eric Coelho. Eu brinco nos bastidores, eu chamo ele de reverendo, eu chamo ele de profeta, eu chamo ele de bispo, de apóstolo, de evangelista, de tudo. Mas o que me chama a atenção é a vida de humildade, de servo dessa pessoa aí. Se você parar para tomar um café com ele, que ele já me prometeu vários cafés, né? Mas a gente só consegue falar por WhatsApp, já conseguimos falar pessoalmente. Mas se você conseguir tomar um café com esse homem, você vai ver o quanto de coisa que ele tem para ensinar. Então, assim, eu brinco, zoo, mas eu estou muito feliz porque ele voltou, aceitou o desafio de voltar aqui na nossa temática hoje. Então, assim, eu quero te agradecer, pastor Eric, por ter aceito aí o convite e o desafio. Muito obrigado, meu amigo Fabrício. Deus continue abençoando a vida de todos aqui do canal. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande estar aqui de volta. Eu já estava com saudade, eu confesso, né? Eu tenho acompanhado o crescimento do canal e como Deus tem abençoado de uma maneira tremenda. De modo que o convite para mim é uma convocação, né? Eu tenho isso comigo, que é um privilégio muito grande. E hoje a gente vai falar de um tema gostoso, um tema muito bom, que é sobre evangelismo pessoal. Um tema muito tranquilo, muito simples, mas que tem uma relevância muito grande nos últimos dias da igreja aqui na Terra. Uau! Então você que está ouvindo aí, fique esperto porque o chumbo vai pegar grosso aqui, viu? Porque eu até conversava esse dia com uma pessoa que ser simples não significa que é fácil, que é feito de qualquer jeito e é simplório,
né? Tem pessoas falando aí, pastor Eric, que o evangelho tem que ser simples. Não precisa orar toda hora. É simples, não precisa ler Bíblia um monte de vezes por dia, não. É coisa simples, né? Só que as pessoas estão secularizando a palavra simples, simplório, né? Não estão aí conseguindo colocar num lugar. Mas vamos ver o que a gente vai conseguir falar hoje. Antes de eu entregar a bola para o pastor Eric, você que está ouvindo ou assistindo, ouvindo, talvez você vá lá para o YouTube, tá? Mas se você estiver assistindo já no YouTube, ó, eu vou deixar um card aqui, ó, para onde eu estou apontando, e esse card vai direcionar você para a primeira passagem do pastor Eric aqui no canal, tá? Então ali ele vai estar fazendo a entrevista, onde ele respondeu algumas perguntas tranquilas de responder ali, né? Ali tem a bio dele, ali tem toda a história que você queira conhecer um pouco melhor dele, do ministério dele, então você fica à vontade também de consumir esse material. A gente não vai gastar o tempo aqui, porque a bio do pastor Eric, não, porque já tem isso gravado, basta você ter o interesse de querer ir lá assistir. Outra coisa, o pastor Eric veio aqui e foi dado a ele a mesma liberdade que foi dada a todas as outras pessoas que vieram para responder as perguntas ou vieram para fazer a temática, ok? Então ele vai trazer aquilo que está no coração dele, naquilo que ele crê, naquilo que ele professa. Se você discorda, não necessita ir lá nos comentários, eu discordo. Não, me procure e vem dar a sua visão sobre esse tema que foi dito aqui. E ponto final. Eu quero ouvir todo mundo mesmo. Então, recado dado. Hoje, quem vai falar mais é o pastor Eric, né? Mas, vamos lá, meu querido. Manda bala, então, agora, dentro de 45 minutos, 1 hora, manda a burdoada. Oh, meu Deus. Fabrício, o tema que Deus colocou no meu coração para a gente conversar um pouquinho, e eu quero aprender muito contigo. Você falou que eu vou falar mais, mas eu quero ouvir bastante também. Amém. Foi sobre a questão do evangelismo pessoal como modo de vida aqui na Terra, né? Como modo de vida, como a maneira que você vive, se isso traz um evangelismo pessoal. Por que eu digo isso? A palavra evangelismo, ela tem várias terminologias, mas uma das que eu mais gosto é andar em conformidade com o evangelho. O evangelho são os 4 evangelhos de Cristo que narram não só a história de Cristo, mas os princípios, os ensinamentos e os exemplos da vida de Jesus no seu ministério aqui na Terra. Então, quando eu falo de conformidade com o evangelho, é tomar forma, como Paulo diz lá em Romanos, não vos conformeis com este mundo. O que ele está dizendo? A gente não tomar forma do mundo. Nós estamos no mundo, nós pertencemos ao mundo, como seres humanos, mas nós não podemos tomar a forma do mundo. Agora, o evangelismo é tomar a forma do evangelho, é carregar consigo os princípios que Jesus pregava. É dentro da nossa limitação e é algo que jamais nós vamos alcançar, mas é procurar tentar ao máximo se parecer, tomar forma, ter alguma semelhança com Jesus, até porque esse foi o plano inicial, o que a Trindade lá no Éden disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, é se tornar semelhante, é tentar voltar ao início. Pois não, por favor. Você falou que é para eu conversar com você, então vamos embora. Bora. Uma coisa que eu vejo na igreja hoje, porque, não sei, parece que nós aqui do Brasil, eu vou falar do Brasil que eu não conheço, ou talvez aqui da nossa região aqui, como nós somos preguiçosos em querer ter entendimento, às vezes, do significado de uma palavra. Porque isso faz toda uma diferença. Sim, sim. Você falou a respeito de não nos moldarmos ao mundo, e ao mesmo tempo você falou da gente se moldar ao evangelho de Cristo, porque as pessoas têm que entender que a palavra evangelho não está relacionada somente ao que é bíblico, Nós seguimos o evangelho de Cristo, mas evangelhos são boas notícias, Então, além disso, quando você fala que é para a gente nos amoldar aos princípios do evangelho, por mais que a gente não vá alcançar a plenitude daquilo que Jesus fez por causa das nossas limitações, tem que deixar muito bem claro, porque as pessoas usam isso como muleta e ficam falando, não, mas a igreja é feita por homens. Mas isso não é desculpa para fazer errado. Sem dúvida. Porque Jesus veio para nos dar a capacidade de tentar fazer muito melhor através daquilo que ele nos deu, que é o Espírito Santo. Então, a gente começar a colocar nos lugares algumas coisas, talvez as pessoas começam a mudar. Porque, pastor, eu estou cansado dessa história. Mas eu sou homem. Queridão,
Se você é homem e não é um homem que se converteu, um homem que não recebeu o Espírito Santo, eu vou aceitar a sua desculpa. Agora, você falar que é convertido, recebeu o Espírito Santo e está nessa condição de, eu vou fazer errado porque eu sou humano, não vou melhorar porque eu sou humano, tipo Gabriela, nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não, eu discordo disso. Tá? Era só isso que Sem eu queria. dúvida. Não, não, sem dúvida. E quando a gente trata desse ponto de desculpa, esse foi o primeiro sintoma do pecado, na verdade, depois deles descobrirem que estavam nus, que ali foi só um termo de consciência. Mas a primeira demonstração direta e implícita do pecado foi nessa questão de se desculpar, né? Quando Deus pergunta para Adão, o que aconteceu, e aquela coisa toda, parafraseando aqui, ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu, e a mulher não, a serpente falou, não, é comigo mesmo, foi eu, de fato, parafraseando aqui, mas o que eu quero te dizer, a desculpa, ela é algo que realmente, ela explica uma situação, mas nós não podemos usar isso como muleta, como suporte, como apetrecho, para validar o pecado é um aborto à vontade de Deus, o pecado ele tem cada vez mais ser acidental. Então, o que às vezes nos preocupa com essa, vamos dizer assim, com essa flexibilização do evangelho é que estão enlarguecendo algo que é estreito, né? Estão mudando, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, né? Cruz? A pessoa, exatamente. Que cruz, pastor, que cruz. Estão dizendo que se você vier para a igreja, a sua vida vai melhorar. Amigão, claro. eu estou saindo do exército das trevas e estou entrando no exército da luz. Você acha que a pessoa que me dominava lá vai me entregar de mão beijada? Então, e esses exemplos são bem claros. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha cidadania romana, ele de fato, vivia totalmente confortável, né? Ele tinha ali uma influência muito boa dentro do Sinédrio, tinha as cartas, foi criado com um homem ali aos pés de Gamaliel, e Gamaliel, para quem não sabe, ele aprendeu com Hillel. Hillel foi um dos maiores filósofos da história do judaísmo, e Hillel aprendeu com Aristóteles, né, ali nos seus conceitos. Então, a raiz de conhecimento do apóstolo Paulo era violenta, a questão de influência era muito grande. Depois que ele aceitou a Cristo, o primeiro ato, de fato, quando ele mistura, ele vai para a Arábia, ele lê o Velho Testamento e encaixa isso no Evangelho de Cristo, e começa a provar para os gregos que Jesus era o Messias, a igreja pegou ele, colocou ele num barquinho e falou, vai para Tarso, a gente não quer você. Ele fica lá 10 anos, depois Barnabé que vai lá bater na porta dele. Então o evangelho é isso, às vezes é você mudar a estratégia, ser humilhado, passar por alguns processos que às vezes as pessoas estão tentando flexibilizar. O evangelho é bom, é a única saída para a nossa crise existencial, mas não é fácil. Então a gente vê de fato que às vezes falta uma base de instrução e de consciência de quem nós somos. E a minha proposta hoje, Fabrício, para a gente conversar um pouquinho, é sobre a questão do exemplo, né? Eu acho que a gente fala muito das 4 linhas da igreja como instituição, mas a sensação que eu tenho, às vezes, já pastoreei aí por 14 anos diretamente, né, como pastor titular, hoje estou ali aprendendo com o pastor Manuel na série, aos domingos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que a gente observa muito é que a impressão que a gente tem é que nos cultos, quando a pessoa vai, ela sente uma capa de proteção, parece que ali aquele que xingou a semana toda, que humilhou seus funcionários, que tratou mal todo mundo, parece que ali existe uma capa de purificação. A pessoa vai lá para, vamos dizer assim, pedir perdão por algo que ele não se arrependeu de verdade. Fazer penitência. Isso. É como se fosse assim, eu pagar um preço, mas a realidade, o evangelho não é pagar preço. O preço já foi pago. Respeitar o preço que foi pago. É respeitar o preço que já foi pago. É valorizar aquilo que foi feito, né? Você ser grato por aquilo. E como é que eu sou grato? É fazendo valer a pena, né? Aquilo que foi feito. Eu me lembro quando eu era garoto, quando eu era criança, eu lembro do esforço que os meus pais tinham, eles trabalhavam demais para poder trazer o sustento para casa. Então, quando ele comprava um caderno para mim, eu tinha um maior carinho, assim, tinha um grande carinho, um grande cuidado com os materiais, porque eu sabia o preço que custou.
E às vezes no evangelho a gente pensa que assim, olha, aquele que é patrão humilha, ofende seus funcionários a semana todinha, aí ele vai na igreja, oh Deus, eu tratei mal aquela pessoa, mas ele não se arrependeu, ele só está com o sentimento de culpa, e não é isso o evangelho. Deus, eu O trouxe meu evangelho, dízimo, eu sou empresário, eu trouxe meu dízimo aqui, ó. isso não paga nada, não tem como barganhar com aquele que é dono de tudo. Eu acho que é esse o princípio. Jesus disse, eu acho que eu falei isso na outra entrevista, não sei se eu comentei, mas na questão lá do livro de Ageu, capítulo 2, na segunda casa, Deus ele diz muito claro para o povo de Israel, para o povo de Judá, na verdade, dizendo o seguinte: Zorobabel, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu quisesse ouro e prata no segundo templo, eu teria feito igual eu fiz o templo de Salomão. O que eu quero é a glória, e glória é uma transformação de dentro para fora, é aquilo que traz mudança na vida das pessoas, é aquilo que faz a diferença na vida das pessoas, entendeu? Então, nesse sentido, essa é a minha proposta, esse é o meu modo de ver as coisas, entendeu? É dessa forma que eu penso, que eu analiso. Eu vou chamar de Eric, porque eu vou ficar com esse negócio de Fica à vontade, fica à pastor, vontade. já estou em casa mesmo. Fica à vontade. Não sei se o que eu vou falar aqui vai caber no que a gente está falando, mas eu acredito que sim. E quando você fala, né, que a pessoa faz tudo aquilo lá e chega na igreja e acha que, uau, né? Sendo que se ela tivesse dando testemunho, sendo que se ela tivesse andando conforme o evangelho pede para ela andar, a igreja em si poderia ser o lugar mais seguro da terra, sim. Para os Sem não dúvida. crentes, para os incrédulos, né? Agora, Sem vê se dúvida. você concorda comigo. Nós invertemos uma posição de uma das ordenanças de Jesus, e aí que deu erro pro resto da vida, e se a gente não consertar isso, eu não sei nem se a gente vai conseguir consertar. Jesus fala para os seus discípulos na grande comissão: ide, fazei discípulos. Depois de fazer discípulo, você batiza. E tem uma versão da Bíblia que eu estou lendo que está deixando minha cabeça explodindo, porque ali está um imperativo de continuidade, batizando-os, ou imergindo-os, na verdade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É todo dia. Você deveria estar fazendo o seu discípulo morrer nas verdades do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, vai chegar um tempo que ele vai querer mostrar para o mundo o tal ato público de fé que é ir às águas. Mas quando ele for, ele vai estar consciente do que ele está fazendo. Hoje, a gente inverteu, Eric. A gente prega o evangelho, a pessoa sente um arrupio, aceita Jesus, 3 aulinhas numa sequência de 3 domingos, vai lá na água e não tem discipulado. Então, não, o que acontece? Os dois indicam ação, emoção e transformação. A emoção, ela vem de fora para dentro, né? É algo que você ouve fora e sente dentro. Isso é fácil, né? A gente, quando ouve uma música bonita, seja ela Sabor de mel? Não, é complicado. Esse aí é o hino da vingança. Mas a emoção, ela é sempre de fora para dentro, né? Agora, a transformação, ela é de dentro para fora, quando a gente cai em si. Como o filho pródigo, eu falei isso também na outra entrevista que nós tivemos, mas são princípios que vale a pena a gente reforçar. Sim, sim. O que fez o filho pródigo voltar para casa, nessa parábola maravilhosa, é que não tem anjo, não tem demônio, não tem pastor, não tem padre, não tem, enfim, campanha. Não tem nada espiritual, não tem nada. O que eu quero dizer, não teve nada de fora para dentro que fez aquele moço retornar. Claro, os fatos dele perder o dinheiro e tudo mais, mas foi uma análise introspectiva, de dentro para fora. Isso é transformação. É quando eu olho para mim mesmo e falo, poxa, essa vida que eu estou levando não está valendo a pena. Ou, sei lá, depois que a gente começa a entender as verdades do Evangelho, de fato, de verdade, você começa a analisar, peraí, isso aí não é bem assim, realmente eu preciso mudar essa minha postura, realmente eu preciso mudar essa minha forma de viver, e aí eu tomo as decisões, né, o meu compromisso público de descer as águas, mas eu acho que o batismo, ele não é, talvez não é esse o nosso foco de hoje, mas vale a pena passear por ele ali, que eu acho que o batismo ele é muito mais ato de consequência do que de preeminência.
né? Até aquele eunuco, ele ouviu a palavra, ele entendeu, ele foi ministrado, ele falou, peraí, mas então o que me impede de... Ali aconteceu, mas E foi uma outra, consequência, não uma causa. pastor, ele foi ministrado por um Zé Ruela, pelo caso, né? Pelo Zé da Couve? Não, Não. não, Por um dos maiores evangelistas que a igreja tinha, que era o Filipe. sem Né? dúvida, Então você sem acha que dúvida. aquele cara cheio do Espírito Santo, 1 minuto ele poderia ter transformado a vida Não, daquele cara? Mas a Bíblia não fala se então, foi 1 minuto, se foi 1 hora, se foi um dia de viagem. não, então, é que quando a gente lê, a Bíblia, ela é muito objetiva nos seus assuntos, né? Sim, não vai ficar dando detalhes que não precisa. Não dá para poder anotar tudo, né? Se você não lê, por exemplo, que nem essa questão que eu falei, que Paulo ficou quase 10 anos ali, longe dos holofotes, se você não lê todas as cartas e não estuda a fundo, você não vai perceber isso, que é muito rápido, Sim. né? Então, o que eu quero dizer, eu acho que as confissões públicas, os cargos, vamos dizer assim, os cargos hierárquicos, as consagrações, são muito mais ato de consequência do que de busca pessoal. Sim. Eu acho que Deus nos ensinou isso de uma maneira muito, muito maravilhosa, muito tremenda, quando Jacó vai embora, né? Ele tentou antecipar as coisas, e Deus já tinha falado, ó, o menor vai ser acima do maior. Deus já tinha dito, Deus não precisa de ajuda de ninguém para cumprir coisa nenhuma. Às vezes a gente tem, e às vezes eu me pego muito nisso, Fabrício, a gente começa a analisar que tem gente que acha que está ajudando Deus. Deus não precisa de ajuda, né? E Deus quer a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa perseverança. Jacó tentou ajudar ali a Deus na cabeça dele a cumprir promessa, enganou o pai, a mãe também foi conivente com a situação, resultado, ele vai embora da terra dos seus pais, sozinho, sem dinheiro, sem recurso, com um pouquinho de óleo e mais nada. Aí o sonho que ele tem é do quê? Dos anjos descendo, subindo escada. Anjo tem asa? Tem. Anjo voa? Voa. Alguns, né? Algumas classes de anjo, não é esse o tema aqui, mas o que eu quero dizer, anjo ele voa, e é um ser rápido, anjo não precisa andar de escada. Ali era um espelho, era Deus dizendo, Jacó, e o pessoal que está nos assistindo, fiquem tranquilos, né? As vitórias nas nossas vidas, sejam elas ministeriais, espirituais, financeiras, elas são elas são consequências de atos preliminares, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que às vezes tem essa questão. As pessoas às vezes vão à igreja para ficar alto, né? Para se sentir bem. Ah, eu vou lá porque eu gosto dos louvores, mas o evangelho não é isso. Você pode gostar dos louvores, mas o objetivo do evangelho vai, não peques mais, é uma transformação de vida, vai e conta para todo mundo o que lhe aconteceu, levanta, toma a tua cama e anda, é uma mudança de rota, é uma mudança de ambiente, é uma mudança às vezes até de pessoas que estão ao seu redor, talvez se não presencialmente, mas de foco, de objetivo, de ideias, né? Acho que é nesse sentido que a gente precisa entender. E como que a pessoa chega nessa consciência se ela não for discipulada? Se não pegar uma pessoa mais experiente e falar para ela, queridão, aqui, assim, nesse lugar agora é assim, nessa situação, age dessa forma. Ó, a Bíblia diz isso. Vamos ver o que a Bíblia diz? O que você acha disso? Vamos fazer dessa forma? Mas aí que tá, Eric, para eu discipular alguém, entra nisso que você acabou de falar, que vai tratar aqui no assunto da temática, que é o evangelismo pelo testemunho, pela vida pessoal da pessoa. E não adianta você discipular uma pessoa e falar, queridão, não rouba, se você rouba. Exatamente. Então dá trabalho. Exatamente. Eu vejo que isso tem duas vertentes, né? A primeira vertente por exemplo, de quem está discipulando alguém ou quem vai fazer praticar o evangelismo. Mas essa questão do evangelismo, eu quero que o pessoal que está assistindo entenda bem. Não é aquele evangelismo que a gente fazia, eu tenho mais de 30 anos no evangelho, nasci na igreja, tive esse privilégio, mas antigamente, como é que era o evangelismo pessoal? A gente pegava um montão de folheto e ia na casa, ia na praça, né, fazia o culto ao ar livre, até aqui em casa, às vezes aos domingos, eu moro em apartamento, mas dá para ouvir bem aqui o pessoal fazendo culto ao ar livre, eu valorizo demais, eu já fiz bastante, eu era músico antes de pastorear, sim. Então eu gosto muito de ouvir os louvores, de ver o esforço e o incentivo, né? Minha esposa estava até comentando, acho que foi domingo passado,
que teve o evangelismo aqui, eu acho isso maravilhoso. Mas o evangelismo pessoal que eu estou dizendo é aquele, Fabrício, do dia a dia. Vida na vida. Aquele lá, e vida como ela é, entendeu? Não num ambiente que você tem uma áurea da supervisão de um pastor, da supervisão de alguém que você tem, olha, eu tenho que ficar legalzinho porque aquela pessoa tá... Não, não. É no meio do teu trabalho, onde não tem nenhuma ponte com a tua vida na igreja. Eu acho que esse evangelismo é o mais eficaz, o mais real e aquele que realmente muda a história da vida das pessoas. Eu acho que quando a gente pratica, mas o que eu estava dizendo aqui para não perder, ele tem duas vertentes. É não tentar transparecer uma auréola de santidade, de perfeição, que eu quero dizer, na sua essência. Entendeu? Ah, não, olha, eu sou cristão, agora eu sou santo, eu não posso rir, eu não posso brincar, eu não posso ser alegre, eu não posso, sei lá, ir na praia, eu não posso assistir um filme. Não é isso. São os princípios que vão reger as nossas atitudes. Né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu digo assim, é na sua bondade, na sua honestidade, no seu caráter, na sua compaixão. Né? Eu volto a dizer, não adianta a gente ter dentro da gente um conhecimento profundo se a gente não amar o nosso próximo. Entendeu? Não adianta a gente querer evangelizar as pessoas pelo nosso conhecimento se como você disse, as nossas atitudes, mas não estou falando de atitude de você ser uma pessoa brincalhona, alegre, contente, que isso pelo contrário atrai, não espanta, mas eu falo as atitudes de serem às vezes cruéis, né, intolerantes, pessoas que não amam o seu próximo. Você vê um caso extremo, aquela mulher que foi pega em adultério, em flagrante lá, né, que eles trouxeram, o contexto a gente sabe, cadê o homem não aparece, né? Enfim, é um contexto meio perigoso lá dos fariseus, bem típico, para tentar pegar Jesus no contrapé. Mas o que eu quero dizer, o que Jesus fez? Jesus não apontou, não apertou ferida de ninguém, cadê os teus acusadores, né? Então vai, não peques mais. Eu acho que Não, quando a gente demonstra... ele pegou na ferida sempre, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Não, sim, dos acusadores, né, de fato, né? E ali junto com ela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a gente demonstra muito mais o evangelho através das nossas ações no cotidiano, né? De como você é uma pessoa ilibada, procura andar com bondade com as pessoas, né? Com misericórdia. É tão difícil, e eu vou te falar uma das coisas que mais me entristece, eu já não vivo da igreja há alguns anos já, e eu te falo, trabalho, né, no meio secular, e o que mais me entristece é quando eu vejo aquele que se diz cristão, que usa camiseta, eu amo Jesus, né, que tem, enfim, a carteirinha da igreja, que está enfurnado dentro de culto todo dia, mas às vezes agem com mentira, com maldade, com crueldade, com desonestidade dentro da empresa, né, ou às vezes com desonestidade com os pais, com desonestidade de todas as maneiras, né? E isso me entristece demais. Eu acho que era preferível uma pessoa não estar tão enfurnada dentro de igreja, não ter a carteirinha ou não ter a camiseta, mas ter os princípios e o dia a dia dela, né? Com as suas falhas e com as suas atitudes. O mesmo evangelho que mostra Jesus tendo a misericórdia da mulher lá da pega em adultério, é o mesmo evangelho que mostra Jesus sendo firme nas suas posições contra os cambistas lá do templo, né, que ele condenou um monte de espécie de comércio que existia lá dentro da igreja. Não vamos nem entrar nesse aspecto aí, mas então mostra o evangelho como ele é, de fato, né, com as suas qualidades, não vou dizer defeitos de forma alguma, mas com aquilo que não é tão celebrado, vamos dizer assim, aos olhos das pessoas. Então, acho que verdadeiramente o evangelho ele é muito bem aplicado quando as pessoas olham e falam, peraí, eu queria ser igual a essa pessoa, eu queria ter esse autocontrole igual a essas pessoas, né? Ontem mesmo eu participei de algo que envolvia muita pressão, vamos dizer assim, no seu ambiente. Em momentos normais, se fosse pelo Eric, ser humano carnal, sem o evangelho, talvez não teria tido o autocontrole que eu tive, mas ali o Espírito Santo trabalha em mim de dentro para fora. Calma, respira. O que Jesus faria no teu lugar? Então, aí isso é um exercício, não é porque a gente é pastor, é isso e aquilo. Não.
isso é um exercício eterno. Até quando eu tiver 80 anos, isso vai tentar me derrubar, vai tentar me destruir, vai tentar fazer com que esse evangelismo perca a sua efetividade, mas é uma busca constante, uma busca contínua. E quando você fala da pessoa estar enfurnada dentro da igreja, é porque ela se tornou um religioso e sabe que ali dentro ela pode ter aquela vida dela de aparência, né? Porque não existe confronto ali na igreja, ali ele trata tudo bem, todo mundo ele trata bem ali dentro. Aí lá fora, que é o lugar para ele dar o testemunho verdadeiro, aí maltrata as pessoas, porque aqui ninguém me conhece. Só que as pessoas perderam uma noção que para mim é muito perigoso na igreja, que é a onisciência de Deus. Não adianta eu esconder de você, velho. Sem dúvida. Na engenharia, Fabrício, a gente usa tem um termo da lei da termodinâmica, vou falar de detalhe, mas é muito válido isso aí. É um dos pontos da energia da termodinâmica que fala sobre energia, e energia potencial. O que é energia potencial? É uma energia que ela está presa, é um estilingue. Já usou estilingue já ou não? Já. Quando você aperta ali, puxa tripa de a mico? Tripa de mico, isso, e você ainda não soltou ela. Então você tem uma tensão, uma energia ali presa ali na sua mão, que tem um potencial muito grande, né? Uma energia potencial muito grande. Então a gente chama isso de energia potencial. E quando, por exemplo, quando você pega uma esponja, guarda bem isso aí, eu achei muito interessante isso aí. Você vai entender qual que é o meu conceito de igreja, qual que é a minha ideia de igreja, o que eu penso em relação a isso. O que é igreja para a gente? E se eu estou dizendo que o evangelismo mais efetivo não é o pregado, a igreja ela tem uma função muito grande, que é o que eu vou explicar agora. É quando você pega uma esponja e aperta ela bem. E você põe dentro de um balde de água lá, imagina que minha mão esquerda aqui é o balde de água, você coloca lá dentro. Quando você concorda que se a esponja está apertada, eu tenho uma energia potencial, porque a hora que eu soltar, aquilo ali vai produzir uma energia. Então, a igreja é como se fosse o balde de água, que tem que estar lá cheia de conhecimento, de bons exemplos, de boas mensagens bíblicas, sem vícios, sem um monte de coisa. Tem gente que fala, a igreja ela é um hospital, claro, mas a gente não tem que olhar para os doentes. Quando você vai no hospital, você não vai lá para ver doente. Você vai lá para buscar o remédio. E o remédio é a água. Tem tudo a ver isso aí. A água é a palavra que limpa, que purifica, e também o símbolo do Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, qual que é a ideia de igreja? É quando você vai lá dentro, você é esponja, que já foi seca, vamos dizer assim, apertada pelos problemas da vida, pelas contas. Você é rico, você não tem esse problema, mas né, pelas contas que ficam penduradas lá na porta da geladeira, né? Nos problemas que a gente passa. Você já está seco, você está precisando de um alimento. Então você vai para lá, você se enche, não é isso? Daquilo ali, você solta aquela energia potencial e você sai de lá cheio. Para quê? Para que as pessoas possam beber daquela água que está em você. Para que as pessoas possam experimentar daquilo que você vive lá dentro. Não existe uma função nenhuma de você pegar água de fora e jogar para dentro. E é isso que está acontecendo. A gente fala que o mundo tá entrando dentro da igreja, muitas das vezes é porque está acontecendo algo inverso. Eu estou pegando água suja lá de fora, né, com modismos, com um monte de coisa que não tem nada a ver, e estou jogando para dentro da igreja. Isso contamina a água limpa. Né? E o imagina que você tem um balde de leite aqui gigante, limpinho, com o melhor leite do mundo, da vaca holandesa mais perfeito que já existiu, mais saudável de todas. Mas você jogar ali uma mosquinha ali no canto, você já não bebe mais. Infelizmente, né? A gente tem visto e tem acompanhado o inverso. Então eu tenho que ir para a igreja, absorver as coisas boas, por isso que é muito importante a gente absorver aquilo que é bom, para poder demonstrar, não o que o pastor pregou na igreja domingo, não no texto, não na poética do texto, ou no esboço que ele pregou, ou que ela pregou, etc., mas no princípio. Né? Jesus nos ensinou a amar o próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas e tantas outras coisas aí. Além disso, né, pastor, são mensagens que têm de 3 a 7 a 12 pontos na mesma mensagem, não tem uma aplicação para a pessoa colocar em prática.
não é cristocêntrica, sabe? Mas é uma performance. O cara foi lá, entregou conhecimento, só que não teve uma aplicação. A pessoa chega no estacionamento, já esqueceu tudo que foi falado. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe por quê? Existe uma diferença daquilo que eu quero para aquilo que eu preciso, né? Toda criança, minha filha ama muito chocolate, doce, sorvete, essas coisas. Por ela tomava café da manhã de sorvete, almoçava sorvete, à tarde tomava sorvete e à noite também. Mas não é, eu não posso dar aquilo que ela quer, eu preciso dar aquilo que ela precisa, né? E às vezes eu louvo a Deus pela escola que eu me formei, pelos professores que eu tive, inclusive tive uma conversa muito boa com ele, não sei se pode falar o nome aqui, mas é um homem de Deus abençoado, o pastor Éder Willer, foi meu mentor, meu professor teológico, trabalhei com ele lecionando lá também no Instituto Bíblico Etnos. Ele é doutor, já mestrado também em teologia, é profundo demais. Então, o que era, ele sempre nos ensinou, e isso a gente replicava, que a coisa mais importante era a mensagem, ela tem que ter aplicação, ela tem que produzir transformação. É claro que é bom quando você traz curiosidades, é bom quando você traz meandros da Bíblia, geralmente quando a gente está começando, e no início, né, você quer impressionar, você acha que, eu vou descobrir a pólvora, né, vou descobrir o nome da mulher de Caim, vou descobrir, enfim, o número de animais que Noé colocou na arca. Isso tem alguma relevância histórica, é bom você trazer um conteúdo histórico muito bom, tal, mas o evangelho ele tem que produzir transformação, tem que ter aplicabilidade, né, e tem que ter aplicabilidade, porque senão não vai produzir transformação, vai ser um doce que a pessoa vai comer, não vai produzir aquilo que ela precisa e, na verdade, vai trazer um desequilíbrio, né? O açúcar demais à noite faz mal porque a pessoa não dorme, fica ativa, né? Produz muita caloria ali naquele momento e não, tem horário para dormir, horário para acordar, horário para fazer as coisas, e isso, uma boa alimentação para o corpo espiritual é fundamental, para você de dentro para fora fazer aquilo que precisa ser feito. E não só isso, que as pessoas possam entender que o que você está dizendo a respeito do evangelismo pessoal também, é que as pessoas estão olhando para a gente, Eric. Sem dúvida. Você pode ficar um mês inteiro no seu trabalho, um mês inteiro. Um monte de gente chega atrasada, um monte de gente rouba o patrão, um monte de gente faz um monte de porcaria. Você não. Você vai ali, você veste a camisa da empresa, você vai ali todo dia, pica seu cartão bonitinho. O dia que você atrasa uma vez no mês, o pastor fulano de tal, da igreja tal, blá, 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 chegou atrasado. As pessoas estão olhando para a gente. As pessoas precisam entender que, por mais que não perceba, a sociedade está olhando para a gente. O mundo, né? A criação clama pela nossa manifestação dos filhos de Deus. Então, as pessoas estão olhando para a gente e as pessoas não são ensinadas, porque falta o discipulado, da importância do testemunho dela na sociedade. Sem dúvida. Olha, eu vou te dar um... acho que é 2 Coríntios 4, ou 1 Coríntios 4, não me lembro, que Paulo está exortando os coríntios e fala, meus queridos, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, que estão dando mau testemunho. Vocês falam para não roubar e rouba, vocês falam para não adulterar e adultera, vocês falam para não fazer tal coisa e faz. Então é o seguinte, ou vocês dão testemunho, ou o nome de Deus, que não tem nada a ver com isso, vai continuar sendo blasfemado lá por causa do mau testemunho de vocês. Como vai ser? Sem sombra de dúvidas. É uma pura realidade. Eu vou te dar um exemplo bem claro disso que a gente está conversando. Ontem eu fui para um almoço com meu supervisor, mais 2 colegas de trabalho. Olha como é que é as coisas, né? Não vou dizer o restaurante nem o local, mas nós estávamos num restaurante e tinha uma mesa atrás da gente assim, e o assunto do almoço era muito forte, era algo que precisava tratar de verdade ali, e o assunto era, vamos dizer assim, era bem perigoso quando a gente fere os princípios bíblicos. Era uma tratativa sobre uma decisão muito, muito séria da empresa, na qual, a todo momento ali, a gente estava sendo testado. Eric, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Qual a sua opinião? Parecia uma entrevista.
né? De modo que, aí, beleza, a gente conversou o assunto, tudo mais, e graças a Deus, Deus me deu algumas palavras ali que refletiam aquilo que eu vivia, que eu vivo no dia a dia. Quando a gente terminou de almoçar, levantou um casal, a gente estava tomando um café ali na mesa, tudo, levantou um casal na mesa de trás, em cadeira com cadeira, assim, encostado praticamente. Paz do Senhor, pastor Eric, tudo bem? Então, é o que eu quero te dizer. A palavra, ela diz o seguinte... Aí chega lá, você tá no goró. Não, jamais. Mas o que eu quero dizer... Não é, isso aí jamais, mas não é nem essa questão. Eu digo assim, Eu sei. E se os princípios de Cristo não estivessem comigo? Não era nem um assunto errado, não, entendam bem. Não. Era uma tratativa legal da empresa, importante, um assunto importante, na qual os assuntos me espremiam. Eram posições que eu precisava tomar, ou é de Deus ou é de Baal. Então, o que eu quero dizer? E as pessoas estavam ouvindo, e não se apresentaram antes do almoço, só no final. Paz do Senhor, pastor Eric, tudo bem? Se você me perguntar quem são as pessoas, até agora eu não sei dizer, não sei de onde me conhecem. Não. Então, o que eu quero dizer, o que você falou tem muita pertinência, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de importante de testemunhos. Então, qual é o segredo? Seja você, com as tuas falhas, com os teus defeitos, né? Não justificando os defeitos, mas procurando corrigir. Olha, eu falei, mas eu estou errado, realmente, eu preciso de uma mudança. Vamos junto tentar buscar a Deus uma melhoria. Eu acho que o evangelho que funciona, Fabrício, que vai trazer as pessoas para dentro da igreja, é as pessoas quererem ser igual a você. As pessoas quererem, peraí, por que o Fabrício é desse jeito? Poxa, eu acho ele uma pessoa que transmite tanta paz, transmite tanta alegria, e a gente quer ficar perto de quem é assim, né? Então, eu acho que é esse evangelho que realmente funciona, esse é o evangelismo pessoal. Claro, o folheto é importante, o culto ao ar livre é importantíssimo, mas o que vai realmente fazer a diferença são as nossas atitudes, entendeu? Eu vou dizer diferente, tem pessoas que vão na igreja uma vez na semana, que não participam de praticamente, sentam lá, ouvem, mas são que nem uma esponja, ela está lá absorvendo, e o evangelho vai penetrando nela, mas é uma grande evangelizadora, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, e esses aí vão ter um galardão diferenciado no céu, pode ter certeza. Não porque tem ou porque deixou de ter, mas porque entenderam os princípios de dentro para fora, e produzem isso dentro da sua família. E eu volto a bater na tecla. O que precisa ser ensinado na igreja não é ensinado porque falta o discipulado. As pessoas com mais experiência têm que pegar as pessoas e ensinar. Queridão, é por Exatamente. aqui, eu tenho mais experiência. Qual que é a promessa de Malaquias ali? Para a nova geração que viria? Que Deus ia despertar o espírito de Elias para que houvesse conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? Todo mundo vê aquilo ali achando o seguinte, nossa, vai vir fogo, vai vir não sei o quê. Não. Minha visão, do que eu também aprendi em relação a isso. Por que não fala ali o espírito de Isaías? Por que não fala o espírito de Zacarias? Ou do próprio Jeremias? Ou de Daniel, né, que a Bíblia fala que se tivesse Samuel, Noé e Daniel no lugar, Deus só salvaria esses três, porque não ia querer saber por causa da justiça desses três. Por que não o profeta Daniel? E por que de Elias? Aí, eu te falo por que Elias. Porque Elias foi o único profeta na Bíblia que teve um sucessor que ele treinou e depois desse sucessor fez o dobro do que ele fez. Sim, exatamente. E é isso que Deus espera de nós hoje. Que eu possa Sem produzir dúvida. um Fabrício que faça 2 vezes mais do que eu fiz. Sem dúvida, tem que ser exponencial, né? As pessoas eu fico tão feliz, eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito, em termos de mensagem e tudo mais, para você ver como é que é essa questão. Um dia, bem no começo do meu ministério, eu disse para ele, falei, pastor, eu posso pregar essa mensagem que o senhor pregou lá na minha congregação? Que eu gostei demais, isso aí transformou a minha vida. E ele bateu no meu ombro, ele disse, Eric, mensagem copiada, discípulo gerado. Eu tenho certeza que quando você pregar essa mensagem, o Espírito Santo vai te dar coisas novas que não deu para mim. Então, é isso que é o importante, entendeu? É fazer esse processo de multiplicação, de transformação. É muito pertinente essa questão de Elias de verdade. E quando não tem sucessão,
o povo sofre demais. Você pode usar um outro exemplo que, claro, não teve a mesma essência, de Moisés para Josué, né? Moisés treinou Josué e Josué não treinou, teoricamente, ninguém. E você lê o livro de Juízes, é uma repetição. Estive pregando até numa igreja, você lê os capítulos, o começo, parece que é um Ctrl-C, Ctrl-V ali. E voltou Israel a fazer o que era mal aos filhos do Senhor. Então, E aí você volta... aos olhos do Senhor. Aí e aí você vê que você vê justamente isso, que alguém vai lá, Deus levanta Jefté faz um monte de coisa, mas não treina. Aí o povo se esquece, né? Não tem jeito. Se você não pratica essa questão do discipulado, não ensina as pessoas, né, que estão à sua volta, não precisa ser muita gente, pode ser o teu filho, a tua filha, né, as pessoas que estão na igreja estão começando, e talvez não com imposição, ó, tem que ser assim, não, ó, vamos no caminho, vamos junto, é no caminho, né? É no caminho. O Jesus, no meio dos discípulos de Emaú, ele não falou, vamos mudar a trajetória? Não, não, não. No caminho ele foi ensinando. E tem ensinamentos, Fabrício, que são sentados, né? E tem ensinamentos que é no caminho. Como o cego lá que foi se lavar no tanque de Siloé. Jesus falou, vai indo aí no caminho que você vai aprendendo, o caminho é esse aqui, vai aqui, ó, vai lá e se lava. Então tem uma trajetória que tem que ter paciência, as pessoas vão cair, vão se levantar, e a gente tem que estender a mão e procurar ensinar, não só com as palavras, mas com as atitudes, com certeza. Não, e esse mesmo Jesus que você está falando, a primeira atitude ministerial que ele teve, qual foi? Não, me ajuda aí, eu quero aprender, estou aqui para aprender, por favor. Não, porque você fala, qual foi a primeira coisa que Jesus fez, todo mundo acha do milagre, né? Ai, converteu água em vinho. Não. A primeira atitude ministerial de Jesus foi o quê? Escolher os seus sucessores. Primeira coisa que ele fez. Eu preciso dos cabras para eu treinar, porque eu sei que a minha missão aqui vai durar 3 anos, e eu preciso ensinar esse povo que depois vai ser com eles. Tem um livro muito especial que eu queria deixar aqui até de indicação, que é um livro histórico, né? Não é canônico, mas é histórico de fato, que é Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica. Não sei se você conhece esse livro, livro muito precioso, muito precioso. Por exemplo, onde é que fala que Pedro foi crucificado de ponta cabeça? Foi lá. Onde é que fala que João, o evangelista, foi jogado num tacho de azeite fervendo? É Eusébio que fala sobre isso, dá os eventos. Onde é que fala como é que morreu Maria? O que aconteceu com os apóstolos, né? Detalhadamente. Até a morte de João, o último, né, dos apóstolos. É nesse livro histórico muito importante. Eu recomendo a todos o livro aí, História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia. Isso. E lá ele narra um fato sobre a carta ao rei de Edesa, que lá ele fala que teve um rei que procurou Jesus porque estava muito doente, ele mandou emissários lá, só que Jesus estava na Galileia pregando. E olha que coisa interessante, isso não é canônico, é histórico, tá? Só deixando bem claro aqui, fiquem tranquilos. Mas tá no livro de Inventários. Não está no Inventários, não. É histórico. E aí a carta ao rei de Edessa diz o seguinte, que o rei pediu para que os discípulos conversassem com Jesus, para que ele fosse lá, ele pagava qualquer dinheiro, qualquer valor para poder ir lá. E ele, de fato, tem a resposta lá, dizendo, olha, eu não posso ir, que eu tenho uma missão, mas depois que eu morrer, eu vou mandar os apóstolos irem até... depois que eu morrer, não. Depois que eu me for, ele fala dessa forma, de uma maneira mais tranquila. E eu vou mandar os meus discípulos irem até o Senhor e vai resolver a situação. E lá acontece, um grande povo se converte e dá origem a uma igreja, acho que de Pérgamo, salvo engano. É muito interessante esse contexto aí. Mas independente da questão canônica ou não, mas o que eu quero dizer é essa questão que você falou, da sucessão, ela é muito importante, de deixar ir, de fazer discípulos, não é isso? Pregar o evangelho a toda criatura, etc. Sem a sucessão, né, muita coisa fica para trás. Sabe o que eu fico pensando, Fabrício? Quantas histórias, não vou nem falar vamos deixar o evangelho não de lado, mas vamos dar uma pausa aqui. Histórias importantes, históricas, ficaram para trás porque isso não foi passado adiante. Né? Quantas profissões acabaram morrendo, né,
acabaram indo-se embora, profissões artesanais, porque não teve sucessão. Receitas de comida. De receita de comida, é verdade. Né? Tem a minha esposa, ela tinha uns corinhos que minha avó cantava com as crianças na igreja, uns hinos muito lindos, assim. E ela pediu para minha avó os hinos e tudo mais, uma cópia, para poder tirar a cópia. Minha avó, acho que escreveu, fez um caderninho, escreveu os hinos e isso foi passado adiante. Amém. Então ela tem isso como uma relíquia, como um tesouro. Mas ninguém fora a Rafaela pediu para minha avó isso aí, senão ia morrer com ela. Ela cuidou das crianças por anos e anos. Então, quando a gente não deixa a sucessão, não de uma maneira hierárquica e tal, ó, eu que deixei, não. Mas é no exemplo, nos pequenos detalhes, é na maneira nas atitudes, né? Olha, o meu pai fazia assim, isso era maravilhoso. Essa pessoa, meu pastor, fazia isso. O meu líder de departamento fazia isso. E eu carrego isso comigo, isso eu aprendi com alguém, isso é maravilhoso. Isso é algo que fica cravado na memória fixa, né? Na memória permanente da pessoa para sempre, e isso é passado adiante, com certeza. Não, mas essa questão de testemunho, cara, ela é muito forte. Tem a história do Seymour também, né, lá da igreja da Rua Azusa. Sim, William Seymour. Então, fala que o William Seymour, ele era um cara, assim, espetacular no evangelismo, no trabalho, no serviço, o que ele fazia na igreja. Conta a história, se eu estiver errado, você até me corrige aí, você deve conhecer. Conta a história que uma pessoa chega até a igreja, ouve o evangelho, e é apresentado para ela Jesus. E ela fala, mas Jesus é igual a Seymour? Uhum. E se Jesus foi igual a Seymour, aí eu quero Jesus. Não, filha, o Seymour que é igual a Jesus, então você pode ficar. Então, assim, olha o testemunho desse menino. Então, exatamente. A Bíblia, ela é muito clara. Tem gente que fala, irmão, não olha para mim, não. Eu vou cantar um hino, mas não olha para mim, não. Olha, eu vou pregar uma mensagem, mas não olha para mim, não. Não é bem por aí. Não. Você pode ver que Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Acabou. Né? Acabou. É que nem os discípulos lá na entrada do templo, olha para nós. Olha para nós. Senão não vale a pena. Pois se for assim, Eric, porque se for assim, vamos lá, Fabrício, estou evangelizando o Eric, vamos lá, né? Vamos inverter os papéis aqui. Aí eu pego e falo pro Eric, não olha pro Fabrício, olha para Jesus. Cara, é difícil olhar para Jesus. O cara é perfeito. Né? Então, do que você precisa de mim nessa história de evangelismo? Não, de nada. Na realidade, é que o que acontece? Até a pessoa ter uma transformação interna, eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Por que a gente precisa de um tutor, de alguém para poder, pelo menos, nos ensinar a servir de um exemplo? Não é que precisa disso. A gente não tem nenhum medianeiro, nem medianeira. Medianeira, né, o povo tem aí os santos santo de casamento, santo disso, santo daquilo. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito aí. Mas não é essa a questão. É você ser um espelho, é ser uma fagulha, alguém que vai ser a chave para você. Não, peraí, esse cara é diferente, essa irmã é diferente, essa pessoa é diferente. Onde é que você aprendeu? Olha, eu aprendi a questão do Seymour, né? Quem que ensinou o Seymour? Foi Jesus. Aí sim, aí a pessoa realmente bebe da fonte, bebe da água da vida, né? Não tem como, né? Como Jesus disse para a samaritana, quem bebe de mim não tem sede nunca mais. Né? Então, é justamente isso. Tem que ter alguém para poder mostrar o caminho, e essa é a função da igreja. A gente atrai aquilo que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Cara, eu não sei nem se vai acontecer. Eu gostaria muito que acontecesse. Isso, Eric, na boa, não tem como, presta atenção, não tem como começar de baixo para cima. O que eu vou falar aqui. Tem que ser de cima para baixo. A liderança da igreja precisa dar um passo atrás e falar, gente, deu errado a inversão dos valores que a gente fez lá atrás. Vamos discipular esse povo aqui. E esse povo vai poder discipular outro, que vai poder discipular outro, que vai poder discipular outro. Porque não adianta, não tem o que fazer, Eric, já deu errado. Não tem outra receita. Sem a dúvida. Receita foi dada. Sim. É que o evangelho é tão bom. Veja bem, Fabrício. O evangelho é tão bom
que ele é como um pouquinho, não o fermento dos fariseus, mas o bom fermento, que mesmo que a massa está muito ruim, por que a gente ainda tem uma transformação de vida de centenas de milhares de pessoas? Eu acredito nisso ainda. Porque um pouquinho, ainda tem um pouquinho, o remanescente, fiel, sim. um pouquinho do evangelho genuíno. E isso impacta a vida das pessoas. O que eu fico pensando, e se tivesse o contrário? Uma grande quantidade do evangelho, de pessoas capacitadas. O que eu penso é o seguinte, a gente que está em liderança de pessoas, que tem uma responsabilidade que nós recebemos de Deus, independente se é diretamente ou não, se está atuando ou não, mas na realidade isso que você está dizendo é fundamental. O pastor ele tem que ter cheiro de ovelha, ele tem que estar próximo das pessoas, não pode ter aquela auréola, porque eu sou super, porque eu estou acima. Não. Jesus lavou o pé do povo, varão. Mas pastor, Jesus serviu as pessoas. Só para concluir o raciocínio, o evangelho que muda a vida das pessoas é aquele que traz proximidade e mostra no exemplo. Jesus já era o águia número 1, desde quando nasceu, mas quando ele decide lavar os pés dos discípulos, já tinha feito centenas de milagres. Jesus era aquele que solucionava o problema das pessoas. Não, faça, vá, resolva. Não, ele descia, ele ia lá e tal, estava ali junto. Eu acho que quando você... Nessa situação é assim que faz. Na próxima você vai fazer sozinho, dá exemplo. Isso, deu errado. Ô Jesus, por que a gente não está... A gente está tentando expulsar e não está dando certo? Não, vem cá, vou mostrar para você. Porque esse tipo aqui só sai com jejum e oração. Só que se não estiver perto, se você não estiver próximo, não vai dar certo. Não. Porque ninguém consegue absorver tudo de uma vez. Como eu estava dizendo aqui contigo, é na caminhada. Eu acho que o grande problema, às vezes, da liderança, e isso se aplica em qualquer liderança, não só cristã, que é o modo que eu estou dizendo, mas para quem está me ouvindo aqui, me assistindo, que é um líder aí no seu trabalho, se você não estiver perto e ensinando passo a passo, respeitando as dificuldades, devagarinho, nem todos vão dar certo. Judas deu errado, né? Pedro, por muito tempo, deu problema para Jesus. Depois foi um dos que deu mais sucesso. O que acontece? João já aprendeu logo de cara. No começo teve uns tropeços lá, queria fazer fogo cair do céu para matar o povo, mas logo ele absorveu o sistema. Ai, Jesus, então, esse discípulo eu vou te falar. Viu? Então, na questão da liderança, vai ter gente que você pode morrer na cruz por ele, que não vai adiantar. Entenda isso. Né? E vai ter gente que vai ter mais dificuldade para assimilar, que até no final você vai ter que ir lá, não, calma, não corta a orelha não, esse cara aqui aprendeu 4 idiomas, estudou a vida inteirinha dele para ser isso aqui, se cortar a orelha dele, ele não vai poder mais ser servo do sumo sacerdote, então vou arrumar aqui, calma, então não faça isso, da próxima vez... Então, tem gente que assimila rápido, tem outros que é com calma, mas se você não está perto, se você só lê o texto e prega lindamente, isso não traz transformação verdadeira. Mas, Érico, você não pode nem tirar dúvida com o pastor que pregou, porque às vezes ele nem sabe tirar dúvida daquilo que ele pregou. Às vezes o negócio é tanta performance que ele nem estudou, às vezes, para falar aquilo, e só quer transmitir o conhecimento. Só que você não pode levantar a mão no meio do culto e falar, querido, não entendi. Você não pode. Na escola você pode fazer isso. Já que ele quer trazer conhecimento e não transformação de vida, na escola você pode levantar a mão e tirar dúvida do professor. Agora o cara está pregando ali, você está com dúvida, você não tem essa proximidade. Mas o que eu penso no seguinte, sabe, Fabrício, eu acho que a gente tem que ter essa proximidade com as pessoas. Você tem que estar no dia a dia, você tem que estar ali junto, não todo o tempo, mas o tempo que tiver, ser um tempo de qualidade com os liderados. Está ali vivenciando e tentando aperfeiçoar a cada momento. E a gente próprio é uma cascata. Né? O que Paulo, vou dizer de novo o texto que nós dissemos aqui, sede meus imitadores como eu de Cristo. Ou seja, Paulo estava já, num nível de maturidade espiritual um pouco mais elevado, que ele já estava ali apegado com Cristo, e a gente com Paulo ali junto para ir aprendendo. Não é que alguém sabe, eu costumo dizer que ninguém sabe mais que ninguém, sabe antes. Né? Você nasceu aqui em Campinas ou não? Sim. Então, eu também. Mas vamos supor que você tivesse nascido lá sei lá, eu conheço um pouquinho o Rio de Janeiro, por exemplo.
né? Meu pai é de lá, eu já fui muito para lá, etc. Às vezes você vai dizer, olha, Érico, eu estou indo para o Rio de Janeiro, como é que eu faço? Você conhece? Conheço, a estrada é assim, 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 assado. Então ninguém sabe mais. Sabe antes. Depois que você for para lá 1, 2, 3 vezes, você vai saber o mesmo tanto que eu. Então, Experiência. não é é experiência. E às vezes eu não sei se é preguiça, eu não sei se é má vontade, eu não sei se é insegurança, mas eu acho que o que falta às vezes é querer estar perto, sabe? É quem tem essa função quer ter uma função de liderança, tem que estar perto, tem que querer estar do lado, senão não adianta. Pois não. Ô, Eric, e tem a questão que isso também faz parte do evangelismo pessoal, isso faz parte de falta de discipulado. Tem pessoas exercendo cargo sem ter a vocação para ele, Sem dúvida. tá? Sem dúvida. Por que eu estou dizendo isso? Minha visão, posso estar errado, as pessoas não vão concordar. Para mim, quem tem que pregar é o mestre, é o profeta, é o evangelista. O pastor, ele tem que ter conhecimento bíblico para levar a vida na vida, explicar o que é Bíblia para a pessoa. Tem que ter conhecimento também. Mas pastor mesmo é essa pessoa que é apegada a gente, que não está nem aí se está pregando, ele quer estar ali abraçando, ele quer estar acompanhando. Então, a igreja tem 1.000 membros. Tem que ter no mínimo 100 pastores. No mínimo 100 pastores para cuidar desse povo. Não interessa, cada um vai cuidar de 10, mas é cuidar. Mas não, sim. Tem pastores que estão querendo assumir o mesmo papel de um evangelista, o mesmo papel de um doutor e o mesmo papel de um profeta, sobrecarrega a vida dele, ele não tem tempo para as pessoas. Por quê? Porque ele não tem a vocação para aquilo. Mas quem vai ter a humildade de falar? E não só tempo para as pessoas, Fabrício. A gente tem tempo nem para ele. Exatamente. Sem tempo para ele, sem tempo para a família, sem tempo para descansar, para ter Porque é o seguinte, se você pelo menos fisicamente, mentalmente não está estabilizado, não vou dizer 100% bem, porque ninguém está bem em todas as áreas, né, 100%, mas se não está pelo menos estabilizado, como é que você vai cuidar dos trazer? outros? Não tem como, você não pode dar nada. Estou vendo esse monte de livro bonito que está aí atrás de você, você não pode me dar um livro, eu não posso te dar nenhum desses livros, porque não está na minha mão. Aqui não tem nada, tem só. Mas aí é filtro. Aqui é filtro, eu também não posso te dar. Estou dando um exemplo, mas eu só posso entregar aquilo que eu tenho. Sim. Então é por isso que a gente tem visto muitos pastores com depressão, muitos pastores largando a fé, desanimando. Porque não era a vocação dele. Era um fardo pesado para ele. Era um cargo, mas ele não tinha vocação para aquilo. Sem dúvida. E outra, Eric, aonde está escrito na Bíblia? Fala para mim, meu querido, pelo amor de Deus, porque eu nunca achei esse versículo na Bíblia. Aonde está escrito na Bíblia que é proibido falar não para alguém? Exatamente, não tem isso, pelo contrário, eu acho que o não é fundamental. Fala não. Amigão, você vai assumir mais uma igreja. Não. Entendeu? Amigão, você precisa de mais 200 membros na igreja. Não. Se eu tiver mais 200 membros, eu preciso de mais 2 pastores. Exatamente. Saber falar não, Eric. Mas hoje não, mas hoje não pode. Hoje você falou não para o crente, não pode. Exatamente. Não é fácil, né? E a questão de você, o que é foco, por exemplo? Foco, eu tenho que ter um foco na minha missão, na minha jornada. Foco é você dizer não para todas as outras coisas. Eu confesso, acho que todos nós temos um pouco de dificuldade, na grande maioria, né? A não ser na análise de personalidade do sanguíneo. Ele já fala não na tora, ou colérico, ele já fala na veia, né? Sem problema nenhum, não tem problema nenhum de dizer não. Mas, por exemplo, quando a maioria das pessoas tem dificuldade em dizer não, e às vezes a gente acaba dizendo sim sem querer, e aí você sabendo que ia para dizer não, e a gente diz sim, e acaba pagando esses preços aí. Se sobrecarrega, faz algo que não é do seu perfil, não faz direito. Sem dúvida. Por exemplo, é que nem Moisés, né? Lembra lá que Jetro ainda vai lá, meu filho, você vai morrer desse jeito, cara. Uhum. Tem que dividir, né? Então divide em grupo de 10.000, vai dividindo um pouco. Né? Eu acho que a terceirização é algo importante. Tem coisas que não tem jeito, tem que ser você mesmo. Mas você tem que dividir um pouco. Não pode querer tudo pra gente. Mas seja você naquilo que Deus iluminou você para ser, amigão. Se você é pastor, não queira ser apóstolo.
Você é evangelista, não queira ser ministro do louvor, sabe? Não tem Exatamente. Não vai vocação, dar não certo. adianta. Vai dar ruim. Exatamente. E ninguém faz tudo, né, Fabrício? Não. Eu gosto sempre de um texto da Palavra de Deus que fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, nos versículos finais lá das falas lá do apóstolo Paulo, que ele diz: Erasto ficou em Corinto, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Trófimo era amigo, parceiro, leal e fiel de Paulo. Trabalhou junto, e Paulo tinha o dom de cura. Deus usava ele na cura. Mas você acha que ele não orou por Trófimo? Orou e muito, com certeza. Agora, Jesus quis curar? Não. Por quê? Porque nem tudo é pra gente fazer. Sim. Ele falou: Timóteo, eu deixei Trófimo doente lá em Mileto por 2 Vai lá razões. orar por ele. Que Mileto tem remédio pra caramba, e se não resolver, você vai lá e ora por ele, e Jesus pode curar. Então, sabe, a gente não inventou a roda, é só cada um fazer um pouquinho, com qualidade, que a coisa acontece. O fardo ia ficar mais leve. É o que você falou uma coisa, acho que muito importante. Às vezes é melhor a gente dar um passo para trás, refletir, analisar o nosso percurso e depois seguir devagar. Peraí, tá demais. Nenhum desequilíbrio é saudável, seja ele de mais ou de menos. Água é bom, mas se tomar água demais, você morre. Então, depende da dose, né? O remédio é bom, mas dependendo da dose, se torna veneno. E qualquer coisa, isso vale para a igreja, isso vale para tudo, para qualquer coisa. Então, o equilíbrio ele é fundamental. Amém. Meu querido, nós estamos aqui há 1 hora batendo papo, e eu acredito que deu para a gente ter uma noção e que as pessoas possam entender aí a importância desse evangelismo pessoal que é fora da igreja. Dentro da igreja todo mundo é santo, né? Dentro da igreja todo mundo é bonitinho, né? Mas é lá fora que realmente... Como é que tem uma frase, talvez você vai saber, que quando eu estou agindo certo na presença das pessoas, mostra o meu respeito pelas pessoas. Mas quando eu estou agindo de forma correta, longe das pessoas, mostra o meu caráter. Né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, que as pessoas tenham essa consciência. Sim, reputação é o que as pessoas pensam de mim. Caráter é quem eu sou quando ninguém está vendo, né? É isso que você quis dizer, acho que é isso. Dentro da igreja é fácil, né? Eu quero ver fora da igreja. Lá na igreja não tem quem xinga você, lá na igreja não tem quem puxa seu tapete, mentira, tem um monte. Na igreja não tem quem quer, né, te apunhalar pelas costas, mentira, tem um monte. Só que lá no mundão tem, como você vai agir lá? Sem dúvida. Né? A igreja para mim, Eric, era para ser apenas um quartel-general, cara. No quartel-general tem um hospital de campanha, no quartel-general tem a escola, no quartel-general tem a brigada, no quartel-general tem a artilharia, né? Tem tudo ali. Só que a hora que vai para a guerra, cada um faz o seu e todo mundo se dá bem. Na guerra, não adianta dar um fuzil na mão daquele soldado que é enfermeiro. No médico, não adianta. Ele tem que ficar lá no hospital de campanha, porque a hora que alguém levar um tiro de fuzil, é ele quem vai estancar o sangue ali. Entendeu? Não adianta. Justamente. Não adianta. É só isso que a igreja precisa entender. Nós somos um corpo, nós somos um exército, nós estamos aqui para uma guerra e nós precisamos nos alinhar. Mas, só para a gente fazer aí as suas considerações finais do que você trouxe para a gente, aí você faz as considerações finais, a gente finaliza aqui e bola para frente. Eu quero agradecer mais uma vez, Fabrício, pela oportunidade, muito gostoso. Eu acho que esse papo poderia aqui, passou 1 hora, mas parecia que foi 10 minutos que a gente estava conversando aqui. Um privilégio, de verdade, pode contar comigo sempre, né? Eu louvo a Deus pela vida do canal, Amém. Que tem sido uma válvula de escape, uma forma das pessoas conseguirem dizer, né, se expressar e conversar de uma maneira que alcance vidas, dentro e fora da igreja, né? E Deus continue abençoando de uma maneira especial. Eu sou muito grato por essa oportunidade rica e ímpar. Nunca mais esse momento vai se repetir. É outra coisa que as pessoas também não têm a noção, né? Que a oportunidade passa. É uma só. É uma só. Pode ter outra, essa aqui não. Não. E outra, eu até lembrei de uma coisa também, uma coisa que necessitava ensinar para a igreja, é que toda adversidade é uma oportunidade não reconhecida.
Sem dúvida. Né? E a gente não está atento a algumas coisas que acontecem. Exemplo, para mim, a pandemia foi uma oportunidade que a igreja deixou passar de voltar a dar testemunho para a sociedade. Acho que eu falei com você disso aqui na outra entrevista. Sim. Queridões, vocês querem fechar a igreja? Beleza. O hospital está lotado? Beleza. Posso fazer culto? Não. Mas eu tenho aqui o salão da igreja. Nós temos mais de 10 mil membros. Nós temos mais de 50 igrejas. Nós temos condições de levantar dinheiro. Pode colocar o material aqui. Pode colocar a maca aqui. Ah, mas não tem respirador. A gente compra, a gente tem dinheiro para comprar. Ah, mas não tem enfermeiro. A gente tem enfermeiro. Ah, mas vai morrer. A gente vai para o céu, não tem problema. Né? Põe aqui e a gente vai cuidar da sociedade. Põe aqui. Quantas pessoas de... Bom, esse assunto é profundo, verdadeiro e muito necessário. Não, mas eu quero muito só dizer forte. assim, que são oportunidades, são adversidades, que são oportunidades não reconhecidas. A igreja perdeu a oportunidade de voltar a ser bem vista pela sociedade. Mas estava preocupada com o quê? Se esconder. Ô, Eric, desculpa, cara. Vamos lá, vai. Agora eu preciso fazer um desabafo. Lembra que você falou, poxa, Fabrício, mas o evangelho tem isso aqui do remanescente, imagine se fosse mais, né? Cara, lá na igreja primitiva, os caras estavam cheios do Espírito Santo. Não estavam nem aí para a morte. Não estava nem aí para a morte. Aí hoje você vê uma igreja que se diz aí todos cheios do Espírito Santo, né? Um monte de batismo do Espírito Santo que você vê nessas campanhas aí. O povo estava com medo de morrer. É verdade. O povo estava com medo de morrer. Mingão, você não sabe pra onde você vai, não? Medo de morrer. Eric. É verdade. Usei máscara, uso máscara por respeito às pessoas. Não é porque eu tenho medo. Eu aprendi com um amigo, ele é descendente de japonês. Na época da pandemia, ele falou, Fabrício, no Japão, sabe por que se usa muito máscara no Japão? É porque é um país úmido, o índice de gripe é muito alto, e a pessoa que usa máscara é no intuito de não transmitir gripe para o outro. Não é para se proteger. Não se proteger. Então, eu uso máscara não para me proteger, é por respeito ao meu próximo. Que eu não sei, Eric, se eu tô ou não tô com esse negócio assintomático ou não sintomático, se tá ou não tá. Acabou. Eu não uso máscara porque eu tenho medo de morrer. Eu não estou evitando aglomeração, blá, 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 por medo de morrer. Não, é por respeito. Mas a igreja estava com medo de morrer. O povo estava com medo de morrer. Verdade. É verdade. A gente pode fazer um bate-papo só sobre esse assunto aí, que dá umas 2 horas. Bora? Sem sombra de dúvida. Bora. Quer começar agora? Querido, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Agradeço a você e a família aí que, né, de prestar você pra gente um pouco. Eu sei que a sua agenda é fácil, eu sei que a sua vida é corrida, independente de você estar só no trabalho, independente de você não estar à frente ao ministério, mas eu sei que você tem toda uma correria na sua vida aí, é família, é trabalho, é estudo, é um monte de coisa. Então, eu agradeço você por esse tempo que você dispensou. E eu peço a Deus, em nome do canal aqui, que ele continue te abençoando, continue dando você essa simplicidade, essa humildade, essa graça de falar, obrigado, de ouvir, sabe? Cara, você não sabe quantos elogios eu recebi da sua entrevista aqui no canal. Poxa, Deus seja louvado por isso. Eu gostei de um monte de entrevista. Cara, mas a entrevista do pastor Eric, que pessoa calma, que pessoa cheia de graça, que pessoa não sei o quê. Então, que Deus continue te usando dessa forma, tá? Amém, nós aqui pedimos, sim, em nome do canal, em meu nome aqui do Fabrício também, que te conhece, tem um carinho enorme por você, que você realmente... Que você continue aí fazendo esse evangelismo pessoal, que você continue indo para os restaurantes aí, falando o que tem que ser falado, e as pessoas, pastor Eric, era você quem estava falando, né? Tá bom, meu amigo, muito obrigado, Fabrício, para mim é um prazer, conte comigo sempre, eu sou servo do canal, está aqui para ajudar, privilégio. Deus abençoe, Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.